Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui sobre aquecimento e resfriamento de materiais. É uma aula do terceiro ano do ensino médio, módulo 2, da frente 2 de Química. Tudo bem? Bom, então o primeiro ponto que nós devemos entender é que as substâncias, quando estão passando ou alterando o seu estado físico, sofrendo uma fusão ou uma vaporização, o patamar das suas temperaturas sempre mantém constantes, tudo bem? Então, um exemplo, se eu pego água e começo a fazer um aquecimento de água no estado sólido até o estado gasoso, a primeira etapa que ocorre, que é a fusão, quando a água passa do estado sólido para o líquido, ela tem um patamar constante de temperatura de 0 grau. Depois ela continua aquecendo, à medida que eu vou fornecendo energia e a substância chega à sua temperatura de ebulição, tá? Que é uma propriedade específica. Nessa temperatura de ebulição, nós temos um patamar constante novamente, que é a passagem do líquido para o gasoso, tá? Neste patamar de líquido para gasoso, a temperatura de ebulição ela chega à temperatura de 100 graus e permanece constante, tá? Isso acontece com substância pura. Quando eu tenho uma mistura homogênea, que pode ser formada a partir de água e sal, esses patamares constantes, tanto a temperatura de fusão como a temperatura de ebulição, elas sofrem variações, tudo bem? Então esses dois patamares eles deixam de ser constantes e passam a ser patamares variáveis. Então a água deixa de fundir ou sofrer a sua fusão a 0 grau e deixa de ebulir a 100 graus, aumentando a sua temperatura de fusão e também sofrendo um acréscimo na sua temperatura de ebulição. Então o primeiro ponto que eu tenho que pensar, substância pura, os patamares são constantes e misturas homogêneas, os patamares são variáveis, tudo bem? Eu tenho mais dois pontos ainda. Eu tenho a mistura que nós chamamos de mistura eutética e também tenho a mistura que nós chamamos de mistura azeotrópica. O que acontece? Nesses dois tipos de misturas, apenas um patamar sofre variação e o outro mantém constante. Então eu vou pegar primeiro a mistura eutética. Na mistura eutética, quando você começa um aquecimento a partir da substância no estado sólido, tá? Ela sofre a sua fusão, então durante um certo tempo essa temperatura mantém constante. Então vou dar um exemplo da água, ela sofre fusão a 0 grau. Eu continuo o aquecimento, vai subindo a temperatura, subindo a temperatura, subindo a temperatura, até que chega o meu patamar de ebulição. Se essa mistura é uma mistura eutética, de pelo menos duas substâncias, esse ponto de ebulição, ele não fica mais em 100 graus. Ele sofre uma variação. Então, ele passa 100, 101, 102, 103, 104 graus, 105 graus. Então, ele tem um leve acréscimo de temperatura. Aí, depois, essa substância passa para o vapor. Beleza? E a mistura azeotrópica? A mistura azeotrópica, ela tem um leve acréscimo na temperatura de fusão. E a sua temperatura de ebulição mantém constante. Tudo bem? Então, basicamente o que nós temos? Aquecimento de substâncias puras. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição constante. Temperatura de misturas homogêneas, tudo bem? Formado por duas ou mais substâncias, mas uma única fase. Tanto a temperatura de ebulição como a temperatura de ebulição sofrem acréscimo de temperatura. Então, o patamar constante da temperatura de fusão e o patamar constante da temperatura de ebulição deixa de existir, acontecendo uma rampa de aquecimento nesses patamares. Quando eu tenho mistura eutética, apenas a temperatura de ebulição sofre acréscimo de temperatura, sendo que o patamar de fusão mantém constante, e quando eu tenho mistura azeotrópica, ela mantém constante a temperatura
de ebulição, porém a temperatura de fusão sofre um acréscimo e esse patamar deixa de ser constante, beleza? Então esse conteúdo é um conteúdo aquecimento e resfriamentos de materiais. Ela é módulo 2, ensino médio, terceiro ano, beleza? Então só estou dando uma continuidade a um vídeo que eu deixei no meu canal no YouTube, tá? Um abraço para todos vocês.